Você está querendo começar a estudar psicologia junguiana ou a ler Jung e não sabe por onde? Então fica comigo que esse vídeo é para você. Bom, eu sou Vinícius Andrade, eu sou psicólogo, especialista e professor em psicologia junguiana. Muitos alunos me procuram pedindo indicação de leitura para começar a estudar psicologia junguiana. Os livros que eu vou trazer e indicar aqui hoje para vocês, 3 livros são do próprio Jung, de autoria do próprio Jung, para você que quer começar a estudar e quer ir direto na fonte. E eu vou indicar 2 livros introdutórios de psicologia junguiana que são de outros autores, ok? O primeiro livro que eu vou trazer para vocês é esse, O Homem e Seus Símbolos. Por que eu gosto de indicar esse livro para quem está começando a estudar Jung? Esse livro é um livro que é organizado por Jung. O primeiro capítulo, que se chama Chegando ao Inconsciente, é de autoria dele, e os outros capítulos são de outros colaboradores. Mas esse livro é muito interessante porque, no final da vida, Jung foi dar uma entrevista à BBC, e inclusive eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo o link para você poder assistir essa entrevista. Mas o repórter, depois, ele começa a provocar Jung para que ele escrevesse a teoria dele de maneira acessível ao grande público. E dessa provocação, reza a lenda, que nasce a escrita desse livro. Então, nesse livro, a gente tem uma escrita de Jung já no final da vida. A gente sabe que a teoria de Jung ela vai se transformando à medida que Jung vai elaborando os conceitos. Ele flerta com a mitologia, com a alquimia. Então, a teoria dele é viva e vai se transformando. Aqui a gente pega a teoria de Jung já, vamos dizer assim, amadurecida, no final da vida. Ele escreve para o grande público, que é a provocação desse jornalista. Então é uma escrita muito fluida, onde ele apresenta o conceito central de símbolo, e a partir daí ele vai trazendo outros pontos importantes, como a ideia de inconsciente, inconsciente pessoal, coletivo, sombra. É muito interessante para quem está começando a ler Jung. O segundo livro que eu vou trazer para vocês é o livro 1 do volume 7 das obras completas Psicologia do Inconsciente. Nesse livro, Jung ele vai trazer a visão do psiquismo de uma forma clara e objetiva. Ele vai falar sobre o inconsciente, a ideia dele de inconsciente, né? Porque hoje se fala muito do inconsciente, mas qual é a diferença do inconsciente em outras abordagens, do inconsciente Jung? Então ele vai trazer isso de maneira bem clara, ele vai falar sobre o inconsciente pessoal, sobre os complexos, inconsciente coletivo, sobre os arquétipos. Então ele traz uma noção geral do trabalho com o inconsciente, da visão dele de inconsciente. E o terceiro livro que eu vou trazer é o livro 2 do volume 7, O Eu e o Inconsciente. No volume 1, ele se detém mais na ideia do inconsciente, na visão que ele tem de inconsciente. No volume 2, ele vai entrar mais a fundo nas estruturas. Ele vai falar de sombra, de persona, ânima, ânimos, personalidade humana. Mas ele não só vai falar desses conceitos, definir o que são esses conceitos, como ele vai falar da interação, como que se dá o desvestimento da persona, o confronto da sombra, como é o encontro e a relação terapêutica com ânima e com ânimos. Então, no 1 a gente tem uma visão geral do que é a psicologia do inconsciente junguiana. No 2 a gente tem um processo mais voltado ao desenvolvimento das estruturas da personalidade. O quarto livro que eu vou indicar para vocês é um livro de autoria de 2 norte-americanos, Hall e Nordby, se chama Introdução à Psicologia Junguiana. Essa edição é uma edição mais antiga, e já tem uma outra capa, O Homem e Seus Símbolos também já tem uma edição nova, com capa nova. Eu tô falando isso porque se vocês forem pesquisar, né, e tiver diferente. Eu gosto muito desse livro porque a escrita de Hall e Nordby é uma escrita clara e objetiva, didática, direto ao ponto. Eu fico com a sensação de que, pelo fato de serem norte-americanos, eles escrevem de uma maneira mais pragmática. Então, quem tem a função pensamento mais aguçada vai se dar muito bem com essa leitura. Eles falam das estruturas da personalidade, do desenvolvimento da personalidade, da tipologia de personalidade, e eles ainda dão, no final, um guia de leitura, uma chave de leitura para as obras completas de Jung. E por fim, mas não menos importante, eu quero indicar o livro Jung, Vida e Obra, que é um livro de uma autora brasileira, mais importante junguiana que nós tivemos no Brasil, que é a doutora Nise da Silveira.
Nise da Silveira, ela já tem uma escrita um pouco diferente da escrita de Hall e Nordby, mas é uma escrita muito profunda. E vamos pensar que Nise da Silveira é a pessoa que trouxe a psicologia junguiana para o Brasil, é a precursora da arte-terapia no Brasil. Então ela estava vivendo todas essas experiências. Ela teve em algum momento da vida contato direto com Jung, com a pessoa de Jung, e ela é a pessoa que traz tudo isso para o Brasil. Então é uma escrita profunda, ela apresenta de maneira muito clara todos os conceitos, e eu sinto, isso é uma opinião muito pessoal minha, que ela faz isso com muito afeto. Então é uma leitura que também vale muito a pena. E se você tem dificuldade de estudar psicologia junguiana sozinho, eu vou dar mais uma dica. É o meu curso Fundamentos da Psicologia Junguiana, que está disponível na plataforma Hotmart. Nele eu trago vários módulos onde eu vou explicando a psicologia de Jung. A gente começa falando de dados biográficos, depois a gente entra na obra de Jung, depois a gente vai falar das estruturas da personalidade, inconsciente pessoal e complexos, coletivo e arquétipos, a gente vai falar de cada estrutura, depois a gente vai falar do desenvolvimento da personalidade, que é o processo de individuação, símbolos, self, sonhos, e a gente fecha falando sobre tipos psicológicos. Eu vou deixar também aqui o link para que vocês possam acessar e possam adquirir, caso vocês desejem que eu seja o guia de vocês nessa jornada. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Um abraço e até a próxima.